um avanço importante e definitivo no tratamento do câncer de mama. Uma lei elaborada aqui no Senado Federal obriga os planos de saúde a fornecerem a medicação oral para os pacientes em tratamento dessa doença. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou a responsável pelo projeto, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e o doutor Carlos Alberto Ruiz, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Senadora, como foi pensar esse projeto e a luta para colocá-lo em votação? Paulo, a maior parte dos meus projetos advém de participação popular, através das redes sociais. Esse, particularmente, também veio por rede social, mas veio presencialmente, né, não virtualmente, numa audiência pública que nós discutimos a questão da prevenção ao câncer de mama, na Comissão de Assuntos Sociais, em 2011, e a Oncoguia, que é uma ONG voltada à prevenção e ao tratamento do câncer, com sede em São Paulo, fez essa sugestão. Eu acolhi a ideia do projeto, pedi à consultoria legislativa do Senado, que é muito qualificada, ela elaborou o projeto, trabalhamos intensamente aqui com o apoio do senador Valdemiro Moca, que foi relator, e hoje presidente da Comissão de Assuntos Sociais, na época era o senador Jaime Campos. Trabalhamos intensamente, com muita rapidez, aprovamos no Senado, foi para a Câmara, e eu acampei na Câmara. Aí eu fui para a Câmara, e lá na Câmara, com o apoio do deputado Regufe, da deputada Jandira Fegali e do deputado Ricardo Berzoini, foi possível, junto com o apoio do presidente da Câmara, à época, Marco Maia, que agilizássemos a votação da matéria. Isso tudo foi feito em tempo relativamente recorde. Eu não concluí a primeira parte do primeiro mandato de senadora, e isso é considerado uma questão extraordinária, porque alguns projetos demoram 10 anos, 12 anos e às vezes nem saem do papel. Então esse foi conseguido graças ao apoio de todos esses parlamentares, mas especialmente do comprometimento aqui na casa também do presidente Renan Calheiros, que colocou uma agenda de saúde pública e, por ocasião do Outubro Rosa, ele incluiu na agenda de temas prioritários votar o projeto assim que viesse. O projeto foi votado numa tarde, com apoio de todos os partidos, todos os senadores manifestaram apoio, e a presidente Dilma Rousseff, também agradeço a ela, sancionou sem vetos o projeto. Então, em maio de 2014, todos os pacientes que têm contratos com plano de saúde terão abrigo de direitos de receberem a quimioterapia oral, que é um comprimido para o tratamento de câncer. Eu aceitei negociar, e o doutor Carlos Alberto sabe da relevância disso. O medicamento hoje ainda é um medicamento caro, que é o comprimido da quimioterapia, e para que fosse fracionado. Então, o médico vai ter a responsabilidade de dosar aquilo que o paciente realmente precisa. Isso é uma economia de dinheiro. Para que não haja desperdício, né? Exatamente isso, eu aceitei. E também, onde você vai botar esse remédio? Esse remédio serve, por exemplo, para uma pessoa com um determinado tipo de câncer, para outra pessoa já não serve, vai fora, e o meio ambiente vai sofrer a contaminação, porque nem sempre a gente sabe guardar o medicamento adequadamente. Então, também sob esse aspecto, me pareceu de extrema oportunidade que se fizesse o fracionamento. Então, já temos a lei, ela já está sancionada, e em 2014 ela entra em vigor. É de se imaginar que lobbies a senhora teve que enfrentar para conseguir chegar até Mas isso faz aí, né? parte, Paulo, do processo democrático. A gente tem que enfrentar. O doutor Carlos Alberto sabe também que na área da medicina é assim. Tivemos um grande embate aqui com a questão do ato médico. É um processo extremamente, eu diria assim, difícil. É um processo difícil, mas a gente não pode desistir. A gente tem que acreditar numa ideia e lutar por ela até o fim. Agora, o que é claro e evidente é que a quimioterapia oral também é necessária e que muitas mulheres serão beneficiadas. Aliás, não só as mulheres, porque isso também atinge pacientes de homens, inclusive portadores de outros tipos de câncer. Carlos Alberto fale, para não ficar eu só falando, que depois eu tenho um dado importante para falar, que o nosso convidado é importante, aqui a TV é nossa, né, do Senado. O que isso representa em termos de qualidade de vida para as pacientes, e qual o universo de pacientes envolvidos de pacientes beneficiadas por essa lei? Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Queria parabenizar publicamente a senadora Ana Amélia por essa iniciativa. E isso mostra bem o casamento de todos os interesses em prol de quem mais precisa, o cidadão. Porque somos nós que os representamos. Então, esse é o nosso papel, né? Estamos fazendo bem o nosso papel. Muito bem. Sua pergunta é fundamental.
O que tem que ser entendido é que quimioterapia, tanto faz oral quanto injetada, ela tem alguns efeitos colaterais, porque muitas vezes fica aquela ideia, olha, por ser oral talvez seja mais branda, ou então o paciente chega ao médico e fala assim, olha, quero fazer uma quimioterapia oral. Não é assim, né? O câncer tem que ser tratado por aquilo que precisa. Se a gente puder usar quimioterapia oral, maravilhoso. Porque a via de administração é muito mais fácil, claro, tá porque acessível. você imagina, cada vez que o paciente se desloca para um hospital ou para uma clínica para fazer a sua quimioterapia, ela necessariamente abre mão de todos os seus afazeres, ela apresenta uma série de outros interesses que não vão estar sendo contemplados naquele momento, que a quimioterapia oral a beneficia. Ela pode trabalhar, ela pode fazer suas atividades, ela tem qualidade de vida. Entenda, tratar com qualidade é humanizar, ou seja, a senadora Ana Amélia trouxe para nós uma condição ímpar no ambiente político-social que favorece, de novo, quem mais necessita, que é o nosso cidadão. Parabéns novamente, se eu soubesse, tinha dito que ele começasse o programa. Falar tão bem assim, muito obrigada. Mas Paulo, eu queria agradecer ao Dr. Carlos Alberto, mas eu acho que uma coisa fundamental é o seguinte, o doutor, que é um especialista, ele disse bem, dependendo do tipo do paciente, dependendo do tipo de câncer, o médico, que é o oncologista, é que vai dizer qual é o melhor caminho, o melhor tratamento. Alguns, evidentemente, têm sequelas. Nós discutimos muito aqui a lenalidomida, que é um tratamento para o tratamento de câncer, de um câncer chamado mieloma múltiplo, que é muito complicado. E para uns pacientes, o Velcade, que é um medicamento que é hoje reconhecido no Brasil pela Anvisa, a lenalidomida não, ela é um derivado da talidomida. Então, por isso a resistência que tem a Anvisa. Só que existem vários países, inclusive aqui na América Latina, que já regulamentaram e já autorizaram. O paciente brasileiro, portador do mieloma múltiplo, que é um câncer que dá, eu diria, no tutano da espinha dorsal, para a pessoa entender melhor, vou falar bem popularmente. Fábrica de sangue. Exatamente. Essa pessoa é para um tipo, para o Velcade, que é muito caro, só esse medicamento não dá. Às vezes o especialista diz que precisa botar os dois para o resultado ser melhor. Para um só o lenalidomida dá o resultado. Então, isso varia, como disse bem o doutor Carlos Alberto, varia de pessoa a pessoa, varia da genética do próprio câncer de cada um. Mas o mais importante é que o avanço da indústria farmacêutica é tão grande, e aqui nós tivemos a presença do Dr. Paulo Hoff, que é um oncologista muito conhecido, a família dele é do meu estado, ele foi muito claro dizendo que a tendência hoje no mundo é que gradativamente, daqui a muito pouco tempo, 15 anos, 80% da quimioterapia será ela administrada por via oral, o comprimido. E aí terão outras drogas que serão criadas para o tratamento do câncer. Então, eu penso que nós já estamos caminhando para entrar na vereda do avanço tecnológico em benefício da humanização, que eu gostei muito da palavra que o Dr. Carlos Alberto usou, a humanização do tratamento do paciente. A pessoa já é vulnerável, ela já está fragilizada, ela já sofre de todas as maneiras. Então, quando ele faz a observação de que a quimioterapia permite a pessoa, e eu acrescentaria, doutor, eu estou quase falando como médico, ele trata tanto disso aqui. Inclusive está até vestido de branco. Pois vou já pôr aquela cruz vermelha aqui na lapela. Mas é o seguinte, que a questão da quimioterapia, a quimioterapia intravenosa, né? A pessoa ela corre o risco, ela está debilitada, ela está com imunidades baixas, o que os especialistas falam é que corre sempre mais um risco maior de uma contaminação. Sim. E a quimioterapia oral, ela elimina esse risco. Então, Deus ajude, né, que os cientistas descubram cada vez mais medicamentos que sejam benéficos aos pacientes de câncer. Agora, nunca é demais a gente lembrar da prevenção, porque não só para evitar a doença, mas como para precipitar o tratamento de uma forma que seja o menos lesivo possível. E aí eu vou recorrer ao Dr. Carlos Alberto para que conte para nós o que há de mais moderno na prevenção, o que precisamos fazer para popularizar, atingir um número maior de mulheres, seja na disciplina de fazer o autoexame da mama, seja na mamografia, o que podemos incentivar as mulheres a fazer? Excelente pergunta, Paulo. E agora eu vou entrar em choque com a senadora. Porque, na verdade, eu não quero usar a lei que ela ajudou a sancionar, que ela escreveu.
Por quê? Não quer doença, o senhor não quer doença. Exato, Eu também não quero. Exato. Por isso fizemos o Outubro Rosa. Exato, querido, exato. A intenção maior nossa hoje é detectar precocemente. Detectar precocemente significa curabilidade de 95%, mutilo menos, uso menos drogas com efeitos colaterais importantes. Devolvo a paciente rapidamente ao seu dia a dia. E essa ideia é super importante ficar na cabeça das telespectadoras e dos telespectadores, porque o grande motivo hoje que afasta as mulheres e os homens na realização dos exames é o medo, é o preconceito. Medo de ter o câncer, medo de sofrer as sequelas do câncer, medo da marginalização, medo de se afastar da família, medo de ser abandonada. É só medo, é só coisa ruim, relacionada especificamente com os conceitos antigos. Quando eu desconstruo essa ideia e trago a ideia de cuidar da saúde e não tratar a doença, entendendo uma coisa e outra em si, eu trago a curabilidade e a menor mutilação. Objetivamente, sua pergunta, Paulo, hoje, a arma que a gente dispõe em nível mastológico e imaginológico é a mamografia. Mamografia, a partir dos 40 anos anual, tem um impacto importante na diminuição de mortalidade, mais ou menos 35%. Não existe tratamento mais eficiente. Não existe. Em outras palavras, detectar precocemente, a gente cura mais e a paciente morre muito menos, sem sofrer. É como se o câncer fosse uma página virada da vida dela, que não é essa ideia que as pessoas fazem, por isso o medo. Hoje a gente sabe que tudo começa e termina com a educação. Educação é fundamental. Essas informações que nós discutimos aqui têm que ser capilarizadas para as pessoas que não têm acesso a ela. Por isso é que uma rede... Eu pediria que você falasse o site da sociedade. Site. Nossa Sociedade Brasileira de Mastologia tem o site www.sbmastologia.com.br. Vocês podem acessar o site e observar uma série de orientações lá presentes. Informações, inclusive, inteligíveis pelo público. Com toda certeza, essa é a ideia. Paulo, posso fazer o teu papel aqui evidente? um pouquinho? Opa. Posso, porque a velha repórter não pode resistir. não resiste. Doutor Carlos Alberto, na prevenção, nós tivemos um caso com repercussão global, planetária até, pela personagem, né? A Angelina Jolie, além de ser uma atriz de excelente qualidade, é uma mulher belíssima, muito envolvida com as questões sociais, com adoção, com toda a questão social, e ela fez um tratamento radical. Ela, sem ter o diagnóstico de câncer, ela fez mastectomia, ela retirou a mama. Logo, essa mulher escultural. Esse é um caminho que um mastologista como o senhor, que é o presidente da Sociedade de Mastologia no Brasil, acha que é um caminho adequado, isso é correto, cada caso é um caso? Isso. Senadora, excelente a sua pergunta. No caso da Angelina Jolie, nós temos que separar muito bem o joio do trigo. Ela tinha uma história familiar em que a mãe e a irmã morreram de câncer de mama, extremamente jovens em si. Ela fez um teste genético que mostrou que ela tinha uma mutação e essa mutação imputava a ela um risco no decorrer de sua vida de 40% a 80% de vir a desenvolver um câncer altamente agressivo. Isso, na população geral, é menos de 5% a 10% dos casos de câncer. Então, isso serve para uma população muito pequenininha. Não é para todo mundo, pelo amor de Deus. Eu lembro que quando essa notícia foi veiculada, a gente da sociedade, os mastologistas em si, foram exatamente inquiridos nessa questão. Olha, Carlos, eu quero tirar... As pacientes vinham falar, eu quero tirar as 2 mamas. Angelina Jolie fez isso, ela é um exemplo. Não, não é para todo mundo. É para quem tem essa alteração genética e essa alteração genética caracterizando uma doença mais agressiva. Ponto. Não são para todas. Aproveitando o seu gancho, agora no Outubro Rosa, nos Estados Unidos, uma repórter que fazia a cobertura do Outubro Rosa fez a mamografia, 40 e poucos anos ela, e detectou, né, extremamente inicial esse câncer em si, que é igual praticamente à curabilidade. Para a gente ver a importância que tem esse diagnóstico precoce. Ela não estava motivada, ela não ia fazer o exame naquele momento, mas, como precisava de uma personagem para fazer o exame,
como são as coisas de Deus, né? O destino, Maktub, né? Estava escrito, não adianta, claro. Estava aí, exatamente. E por isso, o que eu não gostaria que os telespectadores entendessem, no caso da Angelina Jolie, que é geral, não. É para uma população extremamente individualizada, um grupo muito pequeno, que não chega a 10%. De um exame genético também, com toda certeza. Antes de fazer, porque é muito claro. radical, né? E eu até proponho à senhora, senadora, que a gente pudesse começar a pensar numa lei que pudesse oferecer gratuitamente para essas mulheres que têm uma história importante de vida com câncer de mama, o teste genético, para que a gente, como médico e como especialista, tivesse uma solidez nessa indicação, porque certamente elas vão se beneficiar também. Agora eu queria entrar aqui na conversa de vocês. Não, Paulo, só essa. Para chamar a atenção para algo que aparentemente é fácil, mas que é custoso, é complicado, que é a mudança de hábitos de vida. Isso eu acho super importante, é não fumar, não beber, ter um comportamento saudável, tanto quanto possível, fazer exercício físico. Aí eu queria que o senhor complementasse. Não, eu só posso dizer, não pode ser senador. Faz mal para as coronárias. A vida não é nada saudável, eu não consigo sair de manhã, porque é um horror isso aqui, a gente trabalha muito. Essa pergunta, mais uma vez, muito interessante e boa. Março do ano passado, nós estávamos num congresso europeu de câncer de mama em Viena. A última sessão, com vários experts, uma plateia altamente qualificada, a pergunta era: mais droga ou mudança de estilo de vida? Exatamente por quê? Se alimentar adequadamente, não usar tabaco, exercício físico e ser feliz. Ser feliz é muito amplo, né? Carlos, o que você está querendo dizer com ser feliz? É muito amplo, mas você pode, na verdade, buscar aquilo que te identifica em algo que você realize com muito prazer, né? Senador, eu tenho certeza que a senhora é uma pessoa feliz quando a senhora viu a sua lei aprovada beneficiando milhões de pessoas. Foi a coisa mais importante do meu mandato. Você percebe? Então, isso é importante, isso é uma realização, isso faz muito bem. É uma recompensa. Claro, por isso, Paulo, mudança de hábito de vida é fundamental. Eu diria para você que mais importante que qualquer outra ação, estimular a mudança de hábito de vida, alimentação, exercício físico, já é algo que a gente pode transformar a saúde desse país, de mulheres e homens. Reduzir o estresse. Não é? Paulo, vou de novo fazer a sua parte. Por favor. Doutor Casalberto, isso significa dizer que as mulheres gaúchas não estão vivendo bem porque o maior índice de câncer de mama é lá? Olha que bacana, boa pergunta. Na verdade, senadora, eu penso o seguinte: o câncer de mama, ele sempre privilegiou, na verdade, ele é muito democrático em relação a credo, raça, cor, gênero. Importante, quando a senhora me faz essa pergunta, se eu tenho mais câncer de mama no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre é a cidade de maior incidência entre 100 mil mulheres, né? No país, na verdade. Será que a qualidade de vida delas está pior? Eu acho que existe uma condição de detecção maior no Rio Grande do Sul. A gente percebe que mais. Exatamente. A gente identifica os estados do Sul e do Sudeste têm essa prerrogativa. Não é à toa que a incidência é maior nesses estados também. Mas, obviamente, também são estados em que existem muito mais cobranças em relação ao trabalho, ao estresse, à falta de você se dedicar a você mesma, né? Como a senhora falou, né? Eu tenho que estar aqui de manhã fazendo as coisas, não tenho tempo, né? E claro, isso apresenta um impacto. Essa conta a gente abre, né? Vamos pagar depois, é óbvio. Por isso que a pergunta do Paulo é fundamental. Na medida em que eu consigo agregar ao meu dia a dia, coisa simples. Sabe, alguma coisa que quebre essa rotina de estresse, o exercício físico, sabe, as coisas que possam te dar prazer em relação às coisas que você faz, certamente antagoniza esse efeito, né? Por quê? Eu tenho que mexer de uma forma mais ampla, por isso que mudar estilo de vida é muito importante. Nós tivemos agora o Congresso Brasileiro de Mastologia em Belo Horizonte e nós fazemos um curso em todos esses congressos de interdisciplinaridade, que são todas as especialidades que trabalham com câncer de mama. Então, nós temos nutricionistas, psico-oncologistas, nós temos oncologistas, o mastologista, o cirurgião, plástico, todos que, na verdade, interagem nesse processo. E uma discussão que houve foi exatamente sobre o estresse, né? Sobre essas questões que dizem respeito ao dia a dia, que deflagram mais esse processo. Isso somatiza também. Claro, então, aí claro, terrível. Claro.
Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa, foi extremamente gentil. Já terminou? Não, muito Não, devia rápido, ter Paulo. tão Nós nem rápido. começamos. Vocês vão voltar de novo. Vou convidá-los outra vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a nós. Cidadania conversou com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e com o Dr. Carlos Alberto Ruiz, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.